Muito bem, olha só. A NASA divulgou no começo do mês imagens de satélite que mostram uma densa camada de fumaça sobre Roraima. Segundo a agência do governo dos Estados Unidos, a fumaça acinzentada ali no mapa é resultado dos incêndios que atingem o estado. Assunto da nossa conversa de agora ao vivo com o pesquisador da Embrapa Roraima, o Haron Chaldi. Haron, bom dia, seja muito bem-vindo aqui com a gente no Agromanhã, tudo bem? Bom dia, Felipe. Bom dia a todos. Haron, o que está acontecendo? É possível já saber a origem dos incêndios registrados aí pelas imagens da NASA? O que dá para se concluir, pelo menos por enquanto, em relação a esse início de ano, esses focos intensos aí nesse início de ano? Bem, aqui em Roraima, esses focos são típicos dessa época. A gente está em período de estiagem e quando essas queimadas e incêndios ocorrem aqui nessa parte da Amazônia, que é a parte mais setentrional, e esses focos, né, eles representam áreas que estão queimando, ou seja, estão com fogo ativo e com uma emissão de fumaça muito grande. E em alguns momentos essa fumaça chega a ultrapassar os limites, as fronteiras do nosso estado, chegando no estado do Amazonas, inclusive, né? E a gente tem medições aí de algumas áreas com mais de 200 quilômetros de pluma de fumaça sobre essas áreas, né? E a própria cidade de Boa Vista tem experimentado uma qualidade do ar principalmente nas últimas semanas, muito ruim, né? A gente tem medição diária dessa qualidade do ar e tudo isso é devido a essas queimadas que estão ocorrendo e que já ultrapassaram o limite de serem queimadas, elas já estão numa qualidade de incêndios florestais, porque no momento o estado de Roraima suspendeu todas as autorizações de queima controlada, né? Então todos aqueles focos de calor que têm aparecido, eles já são classificados como incêndios florestais aqui no estado, e a gente já bateu alguns recordes, inclusive, de número de focos de calor para fevereiro, né? E para março, que a gente está no meio ainda do período de estiagem e de incêndios, a gente já está se aproximando da média histórica do mês. Pois é, você citou uma questão importante, né? O produtor rural que nos assiste aí, com certeza já sabe que é tradição ou é normal, é cultural fazer aquele manejo na propriedade, às vezes com esse incêndio controlado. Mas para essa época do ano, isso então não é recomendado aí na região, né? Inclusive, pelo que a gente faz um levantamento, a equipe conversa com alguns especialistas, alguns desses focos têm origem de fato nesse manejo que foge do controle, né? Exato. Existem muitas propriedades ainda de diversos tamanhos, né, que ainda utilizam o fogo como manejo. E essa é uma técnica que ela não traz grandes benefícios, né? A maioria não, todas as técnicas preconizadas modernas, né, elas não trabalham com a utilização do fogo na propriedade. A gente tem a noção de que o fogo ele traz alguns benefícios, mas ele traz muitos malefícios juntamente a isso, né? E principalmente a cobertura vegetal que está com pastagem, né? Onde a velocidade do fogo é mais rápida, a propagação, são maiores ainda os riscos para essa área, né? Então existem áreas aqui em Roraima muito grandes com essa cobertura de vegetação, né, de pastagens, né, e a gente recomenda ainda que seja feito todo o monitoramento diário na propriedade, seja acompanhado o monitoramento por satélite desses focos de calor, quando eles começam a se aproximar da propriedade, que sejam realizados ainda o controle a partir de aceiros, né, então ainda há tempo de rebaixamento da vegetação dessas áreas, né. Porque quando entra o fogo numa propriedade dessa, que está com pastagem, e aí às vezes a gente tem conjunto de propriedades, a gente tem vários quilômetros que vão se unindo de uma propriedade para outra, quando entra o fogo numa região dessa, a velocidade é tão
rápida de queima, né, que na maioria das vezes as forças de controle e combate de incêndios florestais, que atuam inclusive nessas áreas também, não conseguem dar conta de controlar. Então, acaba havendo, quando há esse tipo de descontrole, acaba havendo uma perda econômica enorme, né? Muitas vezes nas áreas que tem gado, esse gado tem que ser retirado, né? E demora muito, porque a gente está no período de estiagem, para que esse alimento do gado, esse pasto, volte a se estabelecer e possa de novo ser utilizado. Consequências, né, que acabam prejudicando a rotina, a vida de todo mundo. Mas então você estava comentando ali também, essa época do ano, ela de fato é uma época mais seca, né? Que algumas pessoas chamam aí de verão amazônico, se eu não me engano. É uma época que dessa vez está ainda mais acentuada, esse calor, esse verão amazônico, por conta do fenômeno El Niño, né? Então tudo isso contribui para essa situação crítica, que inclusive levou o Estado a decretar a situação aí de emergência em pelo menos 15 municípios, né? Isso, Felipe. Nessa época, o El Niño atua de forma muito intensa aqui na Amazônia e no estado de Roraima, que a gente está no período de seca, que é inverso ao restante da Amazônia, e por isso que a gente está com essa concentração de focos de calor aqui. Na presença de um El Niño muito forte, que é o El Niño que se expressou, né, desde o ano passado até agora, o efeito disso para a gente é aumento de temperaturas, aumento dessa intensidade de estiagem com a diminuição das chuvas, né, e o risco de incêndios aumenta muito. Então, todo esse conjunto de fatores, né, e com as novas ignições, que é um antropismo, né? O fogo aqui nessa época é uma ação antrópica, né? Ou seja, é o homem colocando fogo nessas áreas. A gente recomenda que realmente para esse momento onde os incêndios estão descontrolados e a população mesmo está sendo prejudicada, seja a população rural ou a população urbana, com essa qualidade muito baixa do ar, né? Fora dos riscos de perda de benfeitorias nas áreas rurais, não é surpresa, mas a intensidade é realmente de caráter alarmante a ponto do estado de Roraima ter decretado situação de emergência para a maioria dos nossos municípios, né? E a gente tem inúmeras serras que nesse momento estão queimando aqui no estado de Roraima, e a preocupação não apenas com a parte produtiva, né, que aí imediatamente você tem as perdas das benfeitorias, das áreas de produção, mas também das áreas que são mananciais, são formações de mananciais hídricos, né? Onde você vai ter ainda o efeito do fogo por anos e anos seguidamente, né? Com o abaixamento dessa oferta de água para o estado de Roraima, com consequências econômicas também para o futuro do estado. Então, quando se fala em proteção dessas áreas para que elas não incendiem, né? A gente está falando de reservas legais, a gente está falando de serras, estamos falando das áreas de APP, né? Tudo isso segura o complexo de formação de água e que vai ser a oferta de água para toda a população e para a própria economia do estado, que é muito baseada na agropecuária, né? Então, assim, o que se tem é bastante preocupante para o momento que a gente está vivendo e para o futuro em termos de abastecimento de água.
Agora, vale a gente observar aqui a importância do uso da tecnologia, né? A gente aqui trouxe a informação desse satélite da NASA, mas existem diversas outras ferramentas de monitoramento, outros satélites que dão embasamento para os pesquisadores, também para as autoridades conseguirem, a partir disso, estabelecerem as tomadas de decisão, né? Porque, por exemplo, esse satélite da NASA trouxe imagens ali, eu estava dando uma olhada, de um incêndio que ela conseguiu identificar exatamente a propriedade onde começou e que depois perdeu o controle, que se alastrou. Então, com essas tecnologias, com o uso de satélites, fica muito mais fácil a tomada de decisão, né, em relação ao que está acontecendo. Isso. Os sistemas de monitoramento de fogo, eles melhoraram muito nos últimos anos, né? O Brasil é um país que começou a realizar o seu sistema quase no momento em que as primeiras imagens começaram a ser geradas, né? Então, assim, a gente, enquanto país, é vanguarda, é respeitado no mundo inteiro por ter um ótimo sistema de monitoramento, né? Esse sistema de monitoramento permite que os gestores tomem decisões estratégicas para prevenção para que as queimadas não virem grandes incêndios, né? Para a tomada diária de decisão, eles são muito importantes também, porque a gente consegue ver exatamente a progressão dos incêndios florestais, ou seja, então a gente consegue ter um prognóstico com 6 meses de antecedência para as regiões que vão estar aptas a queimar, e quando isso vai se aproximando, faltando 2 meses, 3 meses, a gente tem isso mais claramente formatado em relação à previsão do quantitativo de recursos humanos, de equipamento que vai ser necessário para enfrentar o período de estiagem, de incêndio. E ao longo dos dias e das semanas, a gente consegue verificar a progressão realmente com uma espacialização aí quase local. A gente consegue saber as serras que estão progredindo esse incêndio, os assentamentos, as propriedades, né? Então a gente acompanha isso em tempo, a gente chama em tempo quase real, né? Porque com alguns minutos e às vezes algumas horas de atraso que chegam as imagens, né? Mas com uma qualidade de informação acoplada muito grande. Então, só no Brasil a gente tem uns 4 ou 5 sistemas que a gente utiliza, né? Que realmente eles são complementares entre si. E mundialmente a gente tem também outros grandes sistemas, aí eu vou citar pelo menos 3 que a gente também faz a visita diária para fazer esse acompanhamento, né? Em termos de imagem de satélite, a gente tem mais de 10 satélites gerando imagens e acoplados, por exemplo, no BD Queimada, que é o site do INPE, né, que faz esse sistema para o Brasil e alimenta outros sistemas aqui no Brasil também. Então, assim, a gente pode dizer que, do ponto de vista de monitoramento, de acompanhamento e de prognóstico de como como vai ser essa temporada de incêndio e aonde que vai ser realizado o combate, o Brasil está muito bem, né? Então, obviamente que isso não garante que haja descontrole, mas ajuda muito em todo o acompanhamento e na tomada de decisão de combate. Muito bem, Heron. Eu queria agradecer demais a sua participação com a gente hoje aqui, trazendo essa sua análise muito interessante, muito didática em relação a essa situação de Roraima. Queria desejar a você um ótimo fim de semana e deixar o canal aberto para a gente voltar a conversar em uma nova oportunidade sobre outros assuntos pertinentes aí, de fato, ao Estado, viu? Muito obrigado mais uma vez. Muito obrigado, Felipe. Agora são 7h59 pelo horário